Chegamos até aqui, graças a Deus. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos nós, envolvendo os nossos lares, envolvendo a cada um daqueles companheiros que ainda estão se dirigindo às suas casas, amparando e protegendo a cada um. Hoje nós vamos ter mais um estudo na nossa casa, do nosso companheiro Edivaldo, que vai trazer bem-aventurados que têm um coração puro, que é um tema bastante consolador, bastante representativo para todos nós, que nos esclarece tanto. Nós vamos ter a página de abertura através da companheira Cristiane, depois a prece inicial e o estudo com o nosso companheiro. Boa noite a todos. Do livro Deus Conosco, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 385. Quando a pureza estiver conosco. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno. E saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarita em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda confiam a ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. E com toda essa pureza que nós ouvimos através dessa página, nós estamos aqui reunidos, rogando a Ti, Senhor Jesus. Olhe por nós, auxilie-nos, ajude-nos, Senhor, a perseverar nos Teus ensinamentos
E hoje mais um deles do teu Evangelho, Senhor. Sempre nos trazendo esperança, fé, para que a gente possa exercer primeiro nos nossos lares e ao nosso redor. Mestre querido, fique conosco. Conforte nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada um daqueles companheiros que estão agora, nesse momento, nos acompanhando. Que estejam eles aonde estiverem. Que essas palavras do dia de hoje, das reflexões trazidas pelo nosso companheiro Edivaldo, possam alcançar seus corações, aquecer a cada um deles. Por isso nós te rogamos, Senhor, toque no nosso irmão, para que ele possa trazer as palavras de conforto dessa noite. Ainda te pedimos, Senhor, nesse momento, que trabalhe sobre os nossos companheiros passistas, para que eles possam ser os instrumentos da irradiação do passe a cada um daqueles que passarem pela sala. E fluidifique as águas que ali se encontram, para que elas se transformem num remédio para o corpo físico e corpo espiritual. E assim, Senhor, sentindo da tua presença, do teu aconchego, da tua luz, do teu amparo, nós pedimos então a permissão para iniciarmos as reflexões dessa noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Edivaldo, todo seu, tá? Uma boa noite a todos vocês, encarnados e desencarnados. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael, os demais abnegados trabalhadores, por essa oportunidade, pelos dirigentes espirituais e os dirigentes aqui encarnados também, porque sempre é uma boa oportunidade nós estarmos aqui diante de uma conversação com o Evangelho. Já faz muito tempo que eu não estou aqui dia de sexta-feira, né? Muito tempo, olha, depois de tanto tempo e a nossa reunião voltando, né? Estou eu aqui, através da escala, para que a gente converse um pouquinho mais sobre o Evangelho. E hoje nós vamos conversar um pouco lá sobre o capítulo número 8, dando partida nesse pontapé inicial para falarmos os que têm puro o coração. Dentro do capítulo Bem-aventurados os que têm puro o coração, vamos conversar do item 1 ao 4, simplicidade e pureza de coração. Sempre digo que o Evangelho ele se traduz em estudo e trabalho. O Evangelho está sempre nos convocando a pensarmos e sairmos daquele nosso lugar comum, sairmos da nossa zona de conforto, né, minha amiga? O Evangelho está sempre nos convidando para isso. E isso é muito bom, isso é muito interessante. Porque quando a gente chega a uma casa de luz como esta, o que a gente espera? O que a gente almeja alcançar? Nós, enquanto individualidades, temos necessidades diferentes. Dentro dessas nossas necessidades diferentes, o que é que cada espírito procura? A paz e a felicidade. Basicamente, a gente busca isso. Tem as suas variáveis, mas estamos sempre procurando onde está essa felicidade, onde está essa paz. Como é que eu busco isso? Como é que eu me sinto feliz? Como é que eu tenho paz no meu cotidiano? Já sabemos até aqui que são fatores que não são fatores externos. São fatores em que nós necessitamos mexer lá no nosso íntimo.
Ninguém é responsável pela nossa felicidade, nem pela nossa paz, porque o ambiente ao redor de nós pode estar o mais conturbado possível. Mas nem por isso nós vamos nos corromper por essa falta de paz. Vamos pensar sobre isso. E quando a gente vê um título como esse aí, simplicidade e pureza de coração, coração puro, parece alguma coisa assim inatingível, né? Porque quando a gente pensa em pureza, a maioria de nós, é claro, a gente vai pensar assim, o que é ser puro? Como busco pureza? Parece uma coisa assim inalcançável. Não, eu não sou digno de ser puro. A gente começa a pensar nas nossas atitudes, naquilo que pulula nas nossas mentes, não é? No que nós somos até aqui. Parece algo inatingível, mas não é. A espiritualidade amiga, ela sempre que pode, ela nos avisa que a resolução de todos os problemas reside somente em nós. E se a gente olhasse com mais carinho para dentro de nós, nós veríamos solução para muita coisa, ou para todas as coisas. O que a gente acha do planeta Terra? A gente até aqui sabe que é um planeta cheio de provações, ninguém tem dúvidas disso. Mas o que a gente está fazendo num local como esse? Porque esse local é compatível com aquilo que eu emano, com aquilo que eu sou ainda. É para a gente ficar cabisbaixo? Ou é para a gente começar a arregaçar as mangas e agir? Fico com a segunda opção. Lembram que eu falei que o Evangelho tira a gente da zona de conforto? Tira a gente da zona de conforto e nos leva ao conforto. Como é que pode isso? Mas esse conforto que esse Evangelho nos leva é um conforto de esclarecimento, de entendimento dos desígnios do nosso Pai. Não aquele conforto em que a gente, se pudesse esconder de tudo, a gente fica parado. Vamos conversar então um pouquinho mais sobre isso. Ajuda aí, Bedinho. Olha só, equipamentos, né? Então vamos lá, gente. Simplicidade e pureza de coração. O capítulo fala de bem-aventuranças, de bem-aventurados. A gente sabe o que é ser bem-aventurado? Mais ou menos a gente traduz assim. Bem-aventurados são os felizes e mais ou menos igual à prosperidade espiritual. Então, todo aquele que já prosperou espiritualmente e conseguiu a felicidade, ou está nesse caminho, é um bem-aventurado. Fica melhor para a gente entender, né, a bem-aventurança. A bem-aventurança é uma condição. Então, eu quero ser alguma coisa mais do que o que eu sou agora. Mas quando eu penso em ser alguma coisa mais do que eu sou agora, eu preciso me despojar do quê? Só dos pensamentos materiais. Porque se nós não nos reconhecemos como espíritos, na maioria das vezes a gente só se corrompe pela matéria. Ora, eu estou encarnado no planeta Terra, um planeta material, preciso da matéria, eu preciso de roupas, eu preciso de calçados, eu preciso de casa, eu preciso de um ambiente de trabalho, eu preciso de estudos, eu preciso de tudo que é material. E esse corre-corre, esse cotidiano, ele pulula, tem sinergia. E se eu não me cuidar, eu vou esquecer que eu sou espírito e vou esquecer de cuidar das coisas espirituais, da minha melhora espiritual, da minha bem-aventurança, dessa minha prosperidade espiritual. E isso eu não posso esquecer. Eu não conquisto o trabalho.
Eu não conquisto a casa onde eu moro? E por que eu não conquisto essas riquezas espirituais? Eu preciso me lembrar que sou um espírito encarnado. Preciso cuidar da parte material, mas nunca descuidar da espiritual. Então a gente já entende aí nesse quadro que isso aí é mudança de atitudes, pensamentos e escolhas. A bem-aventurança é conquistada. Mas aí nós vamos responder para o nosso íntimo. O que eu estou conquistando enquanto individualidade? Eu me faço essa pergunta inúmeras vezes. E sabe o que é o bom da gente poder estar aqui à frente do púlpito conversando? Porque nós precisamos estudar primeiro. Mas a gente já viu isso mais de 1000 vezes no Evangelho, por tempo que a gente estuda. Mas a cada vez que a gente folheia o Evangelho, o nosso entendimento vai melhorando. Vai melhorando, vamos começando a perceber coisas que não percebíamos antes. Olha, eu passei por esse ponto várias vezes e não estava entendendo. Agora eu entendo que tem que ser comigo. Sou eu que preciso fazer essas resoluções mais íntimas. O que Santo Agostinho sempre recomendou para nós? Que ao nós nos deitarmos no término de um dia, que nós fizéssemos análise de tudo aquilo que a gente viveu, principalmente as nossas atitudes e pensamentos que ocorreram durante aquele dia que a gente viveu. Na nossa vigília. Para assim a gente conseguir aparar nossas arestas através do quê? Das nossas reflexões. Então é bom que a gente sempre lembre de Santo Agostinho e lembre sempre desse exercício. Porque eu estou nesse caminho da bem-aventurança. O que seria o coração puro? Aquele que se propôs a reformar o seu íntimo, seguindo os passos de Jesus. Jesus, nosso modelo e guia, o Espírito da mais alta luz que a gente conhece, nós não temos um outro referencial de luz, de altitude. Jesus representa tanta coisa para nossas vidas que eu mesmo não sei nem adjetivar. Só sei que Jesus é muito importante, é luz, é direção, é paz, é renovação. E se a gente vai seguir os passos de Jesus, mas a gente vê muita gente se perguntando assim, quem sou eu para seguir os passos de Jesus? Jesus é Jesus. Mas Jesus, a gente não pode esquecer que ele conquistou tudo isso também. E se ele é o nosso modelo e guia, nós também podemos seguir esse caminho. Jesus entendeu logo, imediatamente, tudo e seguiu. Nós ainda estamos assim, titubeando. E por seguirmos Jesus já há muito tempo, é que hoje a gente se encontra aqui, nesse recinto, nesse dia chuvoso. Porque já caímos e já levantamos muitas vezes. Isso ainda ocorrerá? Tenha certeza de que sim. Mas pode ser menos. Precisamos persistir. Então, ao invés de nós falarmos, quem sou eu para seguir Jesus? Graças a Deus, Deus me deu a condição de voltar aqui e tentar. Para alcançar esse coração puro. Porque a gente já entendeu aí de bem-aventurados e a gente já entendeu o que a gente precisa empreender
para encontrarmos de fato essa felicidade, essa melhora. São coisas tão simples. E a gente vai falar de simplicidade hoje aqui também. O coração, vejam bem, é símbolo de nossos sentimentos. Dia dos Namorados tem sempre um coraçãozinho, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Quando a gente vê felicidade, coloca um coraçãozinho. O coração está sempre, né? Sempre nessa figura, né? O coração é o símbolo dos nossos sentimentos. Aí eu botei uns exemplos assim. Coração amoroso. Esse é o mais bacana, né? Um coração amoroso. Coração duro e rude. A gente às vezes ouve, né? Puxa, fulano tem um coração tão embrutecido. Coração duro. Olha a gente colocando o coração, mais uma vez, nos sentimentos, para traduzir sentimentos e também atitudes. Coração compreensivo. Poxa, fulano ou fulana tem um bom coração. Sempre que eu chego lá, me ouve, me compreende. Não tem coração. A gente não ouve essa expressão? Fulano parece que não tem coração. Bom coração. Coração partido. Quantas vezes a gente ouve essa expressão? Ou a gente fala, fiquei com o coração partido porque presenciei essa ou aquela coisa. Um acontecimento ali me deixou de coração partido. Então a gente está vendo que o coração, ele sempre está, é um símbolo dos nossos sentimentos. Está sempre traduzindo o quê? Mas ele traduz o que nós somos, o que nós estamos sentindo. Quando a gente fala ali, coração duro e rude, o que a gente vai pensar? Alguém está carregando uma bagagem em que se mostra uma pessoa muito embrutecida, muito intolerante, raivosa o tempo todo. Porque tem gente que, se as coisas não andarem bem, o mundo todo também não pode andar bem, não é? Não fica satisfeita, porque eu não estou feliz, então ninguém mais vai ser feliz. E tem gente de coração amoroso, porque eu estou feliz, eu quero que todos estejam felizes. Eu vou procurar o que, através da minha felicidade, levar a felicidade para o outro também. Mas isso é questão de entendimento. Isso só ocorre com o tempo. Quando a gente vai entendendo, quando a gente vai compreendendo. A gente vai ver aqui ainda nessa conversa que nós precisamos entender que estamos aqui uns pelos outros. Que graça teria o mundo se só eu me sentisse feliz? Só eu tivesse tudo de bom e olhasse em volta, todo mundo triste, acabrunhado. Adiantaria de quê? No fim, a coisa ia ficar enfadonha, gente. Só eu e o mundo. Ao passo de que cada ser é um mundo. Cada ser observa o mundo de uma forma. Cada ser tem um entendimento. E esse amor, esse coração amoroso, vai se traduzir na compreensão da apreensão do outro. Da forma como o outro é, da forma como o outro pensa, que não pode ser desrespeitado. Precisa ser entendido. Ora, eu não quero entendimento para mim, para o que eu sou, para aquilo que eu penso, por que eu não posso oferecer também entendimento? Eu não gosto de ouvir críticas, mas eu critico o outro? Como é isso? É via só de mão única? Então, só para a gente deixar esse quadro aqui, só para a gente pensar em coração, no símbolo que ele representa, desses nossos sentimentos. Aí vamos mais fundo. O nosso coração é o nosso mundo emocional, aquilo que eu estava dizendo agora. Se traduz naquilo que eu sou. E muitos de nós conseguimos perceber no outro o que o outro é, porque exala de nós. Vem aquele hálito mental nosso, aquilo que passa, aquilo que eu sou. O mundo é carregado de vibrações, de vibração para toda parte.
E o que nós oferecemos para o mundo em termo vibracional? O que eu penso? O que eu falo? Como é que eu ajo? Então é uma responsabilidade grande, porque senão a gente só se vê na condição de querer que os outros façam aquilo que eu quero, que pensem aquilo que eu penso, que façam coisas para mim, mas o que eu ofereço? Porque cobrar é muito fácil. E oferecer? Nós estamos dispostos a oferecer? Como anda esse nosso mundo emocional? Eu quero ter o meu coração puro. Então esse aí traduz aquilo que somos em essência. Precisamos nos despojar de sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus. O que é o contrário ao ensinamento de Jesus? Numa tradução rápida, a gente sempre diz: Jesus é amor. Jesus traduz amor. E o que é amar? Nós já amamos? Nós sabemos o que é amar? Ou nós estamos num aprendizado? Fico com a opção de que nós estamos no aprendizado. Aprendizado nem sempre é fácil. Vamos pensar em estudos, né? Quando a gente estuda, está fazendo ensino médio, está fazendo nível superior, as matérias chegam, até no primário mesmo, as matérias chegam, e às vezes para assimilá-las é um pouco complicado, não é? Quem já enfrentou dificuldades? Aí. E na hora de fazer as provas? Eu estudei? Se eu estudei, se eu me dediquei a me debruçar, me comprometi com aquilo que me foi oferecido, para mim vai ser fácil passar nas provas. Mas se eu não estudei, se eu nem tentei, então o entendimento desses sentimentos contrários ao ensinamento de Jesus vai acontecendo de forma paulatina, através do nosso entendimento. Ninguém nasceu pronto. Já bem nos lembra Kardec, somos criados simples e ignorantes. Mas nós chegamos até aqui. Nós estamos aqui nessa noite do ano de 2025, mês de abril, porque a gente já conquistou muita coisa. Já observaram que quanto mais a gente conquista, mais a gente necessita conquistar? E isso é bom. Isso é bom para nós, porque nós vamos chegar lá nesse coração puro. E aí a gente vai lá no Evangelho, né? Lá no item 1, o que a gente encontra lá? Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Bom, a gente já entendeu que a bem-aventurança é trabalho nós de reforma. O coração puro, a gente chega a ele quando a gente entende essa caminhada com Jesus, entende os ensinamentos de Jesus. E quando a gente consegue tudo isso, a gente consegue ver a Deus? Alguém já viu Deus? Ninguém, né? Nem irmãos de luz vêm dizer para nós que já viram Deus, né? Mas a gente sente a presença de Deus. Isso a gente sente. E quanto mais a gente se evangeliza, mais a gente percebe essa presença divina em nossas vidas.
sejam qualquer tipo de momentos em que a gente viva. Mas para que basta a gente entender isso aí? É a gente sentir, ter essa percepção. Precisamos abrir os nossos canais. Então, o que Mateus quis dizer isso aí? Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Ninguém viu Deus até agora. O que é ver Deus? Eu digo que eu sinto a presença de Deus, mas não vejo Deus. Preciso compreender isso aí. Ai, que bacana. Com a evangelização, a reforma íntima, o perdão, a indulgência, a clareza de ideias e a verdadeira compreensão do bem, espalharemos amor e enxergaremos o quão justo e misericordioso é Deus, nosso Pai, que ama a todos nós. Aí, com isso tudo, eu começo a ter uma visão melhorada de Deus. Olha, Edvaldo, por que você está falando assim, falando isso? Quantas vezes nós já presenciamos, ou talvez nós mesmos tenhamos falado, ou presenciamos alguém falar, ouvimos, onde está Deus nesse momento? Né? Quando acontecem coisas que fogem às nossas rédeas, muitas das vezes a gente ouve. Onde está Deus agora nesse momento? Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Meu Deus, justamente aqui na minha casa. E a gente tem que ter um cuidado tremendo com essas coisas que a gente fala e pensa. Por que justamente na minha casa? Quer dizer, podia acontecer na casa de qualquer um, mas na minha não? Às vezes as coisas saem da nossa boca de forma tão automática que a gente não percebe aquilo que está falando e que tipo, lembrando sempre que tipo de vibração eu estou jogando na vida. Então, quando a gente faz essa reforma interior, e principalmente quando a gente se evangeliza, nós vamos encontrar um Deus justo e bom. Espera aí, mas será que isso é ver a Deus? Nós estamos começando a caminhada de ver a Deus. De percebê-lo de uma forma mais apurada, mais sensata, mais segura, com mais fé, com verdadeira esperança. Porque não há filhos do nosso Pai desamparados. Então a gente vai parar de pensar e vamos entender que Deus está conosco sempre. Nos momentos em que julgamos bons ou ruins. É o nosso coração sendo lapidado. É o nosso coração tirando o peso de achar que há injustiça na nossa existência. É nós entendermos o quão grande é a misericórdia do nosso Pai que nos permite retornarmos para apararmos arestas do passado ou mesmo do nosso presente. São as oportunidades que Ele nos cria. E nós melhoramos até a nossa prece. Quando a gente elevar os pensamentos ao alto, a gente já tem um entendimento do amor verdadeiro do nosso Pai para conosco. Ali a gente diz assim, espalharemos amor e enxergaremos o quão justo e misericordioso é Deus, nosso Pai, que ama a todos nós, que não faz diferença entre seus filhos, não tem filhos prediletos. A gente às vezes ouve assim, Deus é tão ocupado, tem tantos filhos que uma hora ele se ocupa de uns, esquece de outros, daqui a pouco ele lembra dos outros. É verdade isso? Não. Deus olha para todo mundo de forma igual. Não faz diferenças. As diferenças quem fazemos somos nós, ainda imersos na ignorância. Mas que
com o entendimento da evangelização, vamos melhorar a nossa caminhada. Esse é o nosso intuito. Um novo mundo se descortinará diante de nós e seremos melhores. E colaboraremos de bom ânimo com a evolução da Terra. Vejam bem, colaborar de bom ânimo com a evolução da Terra. Se a gente fizer uma enquete, nós temos muitas reclamações sobre o mundo que a gente habita. Mundo violento, mas a gente bota a violência lá do outro lado de lá. Será que nós também não fomentamos essa violência? Da forma ríspida como nós tratamos o nosso irmão? Com a má vontade? Porque vejam bem, que tipo de campo vibracional meu eu jogo na vida? Porque quando a gente fala em mundo violento, a gente só pensa naqueles nossos irmãos desavisados. E nós? Como é que eu tenho me portado no meu cotidiano? Mas quando eu me evangelizo e tenho uma nova visão, quando o meu coração vai se depurando, o que acontece? Eu já vou entendendo de outra forma. É esse novo mundo que vai se descortinar diante de nós. Um mundo que a gente não enxergava. Porque eu estou depurando o meu coração. E colaborar de bom ânimo com a evolução da Terra. Porque cabe a cada um de nós, espíritos encarnados aqui ou desencarnados aqui no orbe da Terra, cabe a nós colaborarmos com o alto. Nós somos criaturas de Deus, fazemos parte da sua grande obra. E por fazermos parte e termos entendimento, nós podemos colaborar com a obra do nosso Pai. Na manutenção da sua obra. É conosco Ele. Entenderemos que estamos aqui uns pelos outros. Lembram que eu disse alguns minutos atrás que hoje mesmo a gente vai conversar nesse entendimento de que estamos aqui uns pelos outros? E é bacana a gente pensar sobre isso. Aqui agora, nós aqui, estamos também uns pelos outros. Vibrando. Vocês ouviram a prece inicial da nossa irmã? Pedindo pelos nossos irmãos, os que não estão aqui também, os que estão lá fora enfrentando a tempestade, os que estão com dificuldades. Nós estamos num mundo de provas e expiações. As dificuldades não são inerentes a esse planeta. Mas nós podemos colaborar para a melhora dele. De que forma? Vamos às vezes perguntar. Nem que seja lá no canto da nossa casa, em oração. Quando nós pedirmos, não peçamos só por nós ou pelos nossos, só pela nossa família ou só pela nossa casa. Peçamos também pelos outros, pelo vizinho, pelo amigo, pelo familiar, pelo parente difícil. Um parente difícil que também ora para nós e acha que o difícil somos nós. É via de mão dupla. Oremos por aqueles colegas de trabalho. Oremos por aqueles em que vemos nos noticiários, envoltos em grandes problemáticas. Somos todos nós precisando de oração. Muitas das vezes essa ajuda, esse auxílio aqui, uns pelos outros, não vai se traduzir somente através da matéria, em doação de alimentos, que são importantes, em doação de roupas, mas em doação também de um campo vibracional melhor, de uma palavra amiga e principalmente daquilo que a gente mais esquece, da prece. E no item 2, só para a gente abreviar um pouquinho, acontece que Jesus, sempre reunindo pessoas, né? Estava ali sentado, junto com... Estava ali, né, sentadinho, os pais chegaram e queriam que Jesus visse suas crianças, as mães e os pais. Queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. Ora, Jesus é aquela luz, aquela claridade, aquele campo vibracional positivo, aquele consolo, aquele conforto. Né? E o que aconteceu? Quando chegavam esses pais, chegava qualquer familiar com as crianças, querendo que Jesus as tocasse.
Porque se ele causava bem-estar para os adultos, por que não causaria para as crianças? Mas os seus discípulos afastaram com palavras ásperas. Seus discípulos. Mas seus discípulos não eram perfeitos, a gente sabe disso. São como nós, ainda nos nossos altos e baixos, procurando deixar o nosso coração puro. Então ele diz assim, que Jesus zangou-se. Bom, eu tenho um pouco de dificuldade de perceber Jesus zangado. Jesus é só a tradução do amor. Então eu tenho um pouco de dificuldade de perceber Jesus zangado. Vamos dizer assim, Jesus é enérgico, porque quem ama pode ser enérgico. Então o que ele convidou essas crianças a estarem com ele? E abraçou essas crianças. Essa passagem é uma passagem muito interessante. E ele disse assim, digo-vos em verdade, que aquele que não receber no reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Quando ele diz, deixai vir as criancinhas, e não os impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes se assemelham, o que ele quis dizer aí? Criança, a imagem que a gente tem de criança, sempre é o quê? De doçura, de pureza, de alegria, do belo, né? Jesus utiliza as crianças como símbolo de simplicidade e pureza. Símbolo de simplicidade e pureza, mas nos estudos espíritas, a gente não sabe que a criança é um espírito reencarnado. Olha nós aqui, reencarnados. Precisamos deixar o nosso coração puro. Como é que é isso aí que Jesus fez? Nos estudos doutrinários e espíritas, nós sabemos que a criança já viveu outras existências. Nós fomos crianças, sem dúvida, né? A criança é um ser antigo, espírito imperfeito, pois ainda necessita reencarnar na Terra. Então, todo aquele que ainda, nós que estamos com essa necessidade de reencarnarmos aqui, nós estamos precisando o quê? Aparar arestas. Mas a gente lá embaixo, a gente já conhece isso aí, dentro de doutrina. Mas a doçura e a fragilidade de um bebê e de crianças com pouca idade, que ainda requerem grandes cuidados, nos inspiram ternura e amor. É justamente isso que Jesus quis pegar, para mostrar essa doçura, essa pureza, aquela coisa que nos cativa, o olhar daquele bebê, né? Quem teve essa experiência de pegar uma criança no colo, eu já tive 2 vezes, hein? Hoje em dia eu olho para os meus filhos e falo assim, meu Deus, está todo mundo grande, eu não consigo pegar mais ninguém. Ainda fala assim, não pai, você não vai pegar a gente no colo não, senão você vai ficar quebrado. Ainda fala assim. Mas quem teve a oportunidade de pegar as crianças, de estar ali dando de mamar, dando de cuidar, trocando a fralda, olha a doçura, olha a beleza. E quando o bebê ainda dá aquele sorriso para a gente, né? Não é bacana? Não nos comove? Isso é uma coisa muito interessante. Então Jesus quis pegar aí, gente. Ele quis pegar aí nessa pureza, nessa doçura. A criança, no geral, em geral, porque a gente sabe que há espíritos e espíritos, não tem maldade. É pura. A criança por si só se resolve. Quem tem filhos ainda pequenininhos de idade escolar sabe, né? Que a criança briga ali, daqui a pouco se resolve, e os adultos é que ficam com a problemática, mas a criança não. Mas na reencarnação há o esquecimento do passado. Muitas das faculdades do ser só reaparecem na adolescência, porque o espírito ainda, nós todos, na nossa reencarnação, estamos envoltos no esquecimento. Mas muitas das coisas a gente vai recobrando quando a gente vai atingindo a uma faixa já lá perto da adolescência. E quem quiser saber mais coisas sobre isso, procure os cursos da casa. Então, pois até lá, até chegar na adolescência, há as oportunidades de reeducação, corrigindo e eliminando más tendências, oportunidade de desenvolvimento da criança e de seus pais, a quem Deus confiou essa sublime tarefa. Então nós temos,
Por que a criança envolta no esquecimento, nessa pureza, nessa doçura, ela é mais acessível? E a gente pode chegar ali e instruir aquele espírito. Nós todos carregamos os nossos valores, valores familiares, valores religiosos. A gente tenta passar para os nossos filhos. Então é aí que a criança está mais aberta para receber. A gente entende essa analogia que Jesus fez? Da gente estar como as crianças para a gente poder ver a Deus e entender esse reino dos céus? A gente precisa estar de coração aberto, a gente precisa estar puro, a gente não pode guardar coisas negativas. A criança não se resolve por si só quando briga com um coleguinha. Quando os pais vêm saber, as crianças já estão até resolvidas. Na maioria das vezes, é claro, né? Agora imagine se o Espírito se revelasse desde o seu nascimento. Se não tivesse essa fase da doçura, da pureza, será que nós abrigaríamos com tanto amor, com tanto carinho? Pois não podemos esquecer que as famílias não se formam por acaso. Carregamos no nosso ambiente familiar muitos inimigos espirituais, muitos daqueles que têm diferença conosco e estão agora numa oportunidade de melhora, da gente se entender para que as coisas fluam da melhor forma. Então, se a pessoa, imagine se esse espírito já se revelasse. E a infância é um recomeço também para a gente interpretar Jesus, que somos nós nos depurando a cada encarnação, reencarnando, a gente está fazendo um recomeço, dando um upgrade naquilo que nós somos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Então nós só podemos conceber, gente, essa nossa melhora através disso aí, de simplicidade. Ser simples e humilde é vestir roupas simples? A gente viver na pobreza? Não. Porque tem tanta gente que não tem condições financeiras e é orgulhosa. E também tem vice-versa. Então isso não se traduz disso. Ser simples e humilde é um exercício de respeito e aceitação das leis de Deus. Exercício para nós, da pureza de coração. A ausência de influências negativas. Combate à ira, à inveja, à maledicência, à vingança, o ciúme, a vaidade, o orgulho, etc. Que mazela será que nós dessas aí, ou outras não citadas, nós ainda carregamos? Mas que precisamos nos melhorar. Precisamos o quê? Despojar dessas coisas negativas. E para fechar, gente, para a gente fechar, o reino dos céus é para quem se assemelha ao comportamento e características de uma criança. Ficou entendido aí para nós, né? Da gente ter essa abertura, da gente ter esse carinho, esse cuidado de entender que é tudo de grandioso. Denota para nós o exercício de evangelização que muito necessitamos para sermos individualidades melhores. Nós precisamos nos evangelizar. Isso aí, sem dúvidas. Nós precisamos. Mas olha só, a gente às vezes, quando pensa em evangelização, a gente pensa em evangelização das crianças. Mas muitas das vezes a gente descuida de nós. E tem evangelização na casa para as crianças, mas tem evangelização para nós também, os responsáveis dessas crianças. Então, quando a gente pensar em evangelizar um filho nosso, a gente pense na nossa evangelização também, para que a gente compreenda aqueles processos pelos quais os nossos filhos estão passando, ou os nossos netos, ou sobrinhos, ou afilhados, ou até filhos de amigos. Somos nós, com esse cuidado, com esse carinho com a criança, somos nós nos vendo como crianças, necessitando encontrar essa luz, essa direção que já está ao nosso redor, mas que nós só precisamos o quê?
nos afinizarmos com ela, porque Deus e Jesus estão sempre conosco. Mas façamos a pergunta e respondamos de fogo íntimo: nós estamos com Jesus? Uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Edivaldo, muito obrigada. Acredito que todos nós estamos agradecidos pelas suas palavras. E é uma pergunta bem interessante para a gente refletir. Fica a pergunta dele: estamos com Jesus? Bom, para completar a nossa noite, companheiro, eu peço você poderia fazer a prece final para nós? Vamos sim. Muito obrigada. Então vamos todos juntos, encarnados e desencarnados, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade desta noite. Jesus, mestre amigo, estamos aqui nesta noite chuvosa, reunidos. Parecemos poucos, mas a nossa casa está cheia de individualidades. Não só nós encarnados, mas muitos irmãos do invisível estão aqui. Muitos nos amparando, outros tantos nos ouvindo com bastante atenção, porque somos nós, mestre amigo, tão necessitados de melhora, tão necessitados de buscarmos a felicidade, de buscarmos a paz, de buscarmos a compreensão. E esse auxílio chega para nós como um bálsamo. Nesse momento, o nosso salão está repleto de boas vibrações. Fluidos positivos recaem sobre cada um de nós. Muitos de nós conseguimos ver, outros conseguimos perceber, mas te dizemos, mestre amigo, a grandeza de tudo que você representa para nós. Esse alento, essa oportunidade, essa casa de luz que nos recebe sempre de braços abertos. Nós temos 1001 motivos para agradecer, mestre querido. E no meio desses agradecimentos, te pedimos que leve ao nosso Pai também esse nosso muito obrigado por toda a sua misericórdia, por todo o seu amor, por toda a sua compreensão para conosco. Que possamos levar essas boas vibrações para os caminhos que vamos seguir quando sairmos daqui. Levarmos para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares e vizinhos, levarmos essa vibração positiva e levarmos no entendimento que nós temos, traduzindo em respeito, amor, carinho e compreensão de nós mesmos e do próximo. Que essas boas vibrações se espalhem por toda essa nossa casa de caridade, chegue a todos os departamentos, chegue a todos os setores, chegue a todos os trabalhadores, visíveis e invisíveis, porque o que é bom e o que é belo necessitamos distribuir a toda a gente. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando a nossa reunião desta noite. Esteja sempre conosco, mestre, e nós sabemos que tu sempre estás. Estamos naquele trabalho paulatino, evitando esforço para estarmos vibrando na tua face. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. A tua solidão revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão,
luz virá revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração.